Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje, no dia 29/11 de 2024. Rodadinha começa mais cedo hoje, por isso é tão importante vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber a notificação assim que a gente publica o vídeo, porque às vezes esses primeiros jogos do dia podem ser os mais lucrativos. Então, fiquem espertos aqui no Sexta de 3, de todo dia passando as nossas análises e palpites para vocês, sempre se baseando em números e estatísticas, mesmo que discordem de todas as nossas opiniões, é sempre bom ter uma segunda opinião aqui para poder balizar as suas, ter um contraponto, quem sabe, ou então alguns sinais de afirmação de que, pô, eu já estava pensando em fazer isso, o Léo me trouxe aqui uns números e estatísticas interessantes, porque no médio e longo prazo, confiar nos números e estatísticas faz mais sentido e bom, assim eu vou poder ser mais lucrativo. E se você quer ser ainda mais lucrativo, nosso grupo VIP aqui do lado está com valor promocional aí para Black Friday, hoje é o último dia, 20% de desconto, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo com guias, e-books, tips diárias, vídeos exclusivos e muito mais. A gente pesquisou vários grupos VIPs mundo afora, não só de basquete, e a gente falou, não, a gente vai trazer mais pelo mesmo preço de sempre e também com conteúdos que são de fato relevantes. A gente não encheu linguiça lá não, tem muito conteúdo legal para vocês. Dentre eles, as 10 melhores apostas para você fazer nessa temporada, as que mais vem dando certo, conteúdo atualizável, guias, e-books e muito mais. Vamos aqui com nossa meta de likes, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, não custa nada, link na descrição do nosso canal de cortes, bônus de até 100% na BetWinner para você aproveitar e também o nosso grupo gratuito, beleza? Nosso Instagram, @sexta3 também tem conteúdo exclusivo, segue lá e bora para Hornets e Knicks, partida que acontece às 2 horas. O Hornets, é claro, não é favorito para essa partida, mas a gente sempre tenta trazer odds mais interessantes, 1,14 não faz nenhum sentido se arriscar. Estamos falando aqui de um Charlotte Hornets que deve sofrer na partida de hoje, vem sem o Trey-Man, sem o Miles Bridges, sem o Nick Richards, sem também o Mark Williams e sem o LaMelo Ball, ou seja, o índice de turnover deles deve aumentar, porque o seu principal controlador e armador não joga hoje, mas também eles têm muitos desfalques no garrafão, onde na média distância o Jalen Brunson pode brilhar e o Karl Anthony Towns também. Então é todo um cenário aqui interessante para que o New York Knicks produza bem ofensivamente falando. Defensivamente, tem gente que até vai pensar, pô, os Knicks sempre teve boa defesa, o Hornets desfalcado, vai pontuar mal, vamos colocar aqui um under na pontuação dos Hornets. Aí, pessoal, eu já tomaria mais cuidado, porque a defesa do New York Knicks não vem tão bem nessa temporada. Eu prefiro investir no ataque deles mesmo. Vamos de acima de 108,5 pontos. E a gente vai duplar aqui com a pontuação de um jogador. Cleveland e Hawks se enfrentam mais uma vez. Nós tínhamos passado para vocês. Esses times se enfrentaram, né, na última vez. O último encontro de cada uma dessas franquias foi um contra o outro. E a gente tinha indicado ali a pontuação do Donovan Mitchell. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Pontuação mínima dele, mais de 21,5 pontos. Fechando essa odd em torno de 50. Se você quer colocar uma linha melhor para o Mitchell, uma linha de pontuação maior para os Knicks, fiquem à vontade aqui. Regulem de acordo com as suas necessidades, a sua possibilidade de se arriscar. Se apeguem mais à nossa análise do que necessariamente aos números. Ou se você quiser colocar aqui uma linha mais baixa, mais segura, você gosta de odds baixas também, fiquem tranquilos, isso aqui é só um exemplo. Mas primeiro vamos terminar aqui a nossa análise em cima do New York Knicks, a sua capacidade de pontuar bem. A equipe do Charlotte Hornets, nesse momento, é quase uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola. O New York Knicks é o segundo ataque mais eficiente da NBA. Nos últimos 10 jogos marcou 123 pontos de média, mesmo sem jogar nenhuma prorrogação. Ou seja, eles superaram essa linha que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas. E o Charlotte Hornets, tão desfalcado, pode ser mais um alvo fácil para eles. Do outro lado, nós temos ali o Cleveland enfrentando o Atlanta Hawks, que nos últimos 15 jogos sofreram ali uma média de 121,1 pontos, então é um time muito vazado, com uma defesa frágil, que joga num ritmo alto. Eles são uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola e também o segundo time mais rápido da liga. E quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de um time que gasta pouco o relógio. Gastando pouco o relógio, mais posses de bola por minuto dentro de uma partida e, consequentemente, mesmo que sua eficiência não seja tão alta, mais chances de um over. Só que a gente está investindo em um jogador porque as linhas para pontuação dos Cavs está bem alta, tá? Uma defesa péssima e o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. O mercado claramente colocaria linhas mais altas. Mas quando a gente fala de jogador, o mercado costuma respeitar um pouco mais as médias do jogador em si. Então eles não fazem, digamos que eles não dão uma regulada ali dita ideal. Então por isso a gente vai a favor do Mitchell, que enfrenta essa defesa tão ruim.
que se a gente for observar aqui, nos últimos jogos, ele foi muito bem também aqui, desde o Chicago Bulls, na verdade desde o Brooklyn Nets, ele superou essa marca de 21,5 pontos, ou seja, ele conseguiu superar em 3, 6, 7, 8 jogos consecutivos, inclusive marcou 30 pontos contra o próprio Atlanta Hawks no último encontro, e se a gente for colocar aqui os últimos 8 jogos dele, né, na verdade os últimos 8 jogos consecutivos que ele superou esse 21,5 pontos, ele marcou 27,4, mesmo tendo uma partida de apenas 10 pontos contra o New Orleans Pelicans aqui, onde ele teve muito menos volume, né? Ele que vem arremessando em torno de 20,4 arremessos de quadra, ele fez apenas 10 naquela partida. Não é algo que deve acontecer hoje, ele deve ter ainda mais volume, ainda mais possibilidades de pontuar bem, principalmente porque, apesar dessa defesa dos Hawks serem ruins, eles são ainda piores em defender jogadores da posição do Donovan Mitchell, o segundo time mais vazado para shooting guards em toda a NBA, o terceiro mais vazado em bola de 3 para jogadores dessa posição. E por fim, a gente vai falar aqui a respeito de tipos de jogada. A gente especificou para vocês no último vídeo que, inclusive, a gente teve ali um sucesso enorme nas nossas tips e a gente vai utilizar a mesma lógica. O Cleveland é um time que usa e abusa do pick and roll ball handler. É uma jogada na qual seu principal expoente pontuador dessa forma é o Donovan Mitchell. É o time com mais pontos por jogo dessa forma em toda a liga. E do outro lado, defensivamente, o Hawks é o time que mais sofre pontos em toda a NBA nesse tipo de jogada e tem o pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso. Beleza? Então, Donovan Mitchell está muito bem posicionado para pontuar bem. Agora um handicap positivo que aí sim eu indico para vocês é o handicap positivo aqui do Los Angeles Clippers. Então o nosso palpite para esse jogo vai ser handicap de mais 8,5 do Los Angeles Clippers. 50 vocês esticam para mais 12,5 e duplem com algo aqui. Acho que faz bastante sentido. A gente tá falando de um Timberwolves que, apesar de jogar em casa, não vem muito bem recentemente, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 15 jogos do Minnesota Timberwolves, eles venceram 6 e perderam 9. Dessas vitórias aqui que eles tiveram, as mais recentes foram contra o Kings e o Phoenix Suns, ou seja, se a gente for reduzir esse recorte aqui para os últimos 9 jogos deles, aí a gente tem um histórico recente ainda pior. Foram 2 vitórias, 7 derrotas, e nessas vitórias, uma foi na prorrogação, por 4 pontos de diferença, a outra foi por 3 pontos de diferença contra o Phoenix Suns, sem alguns jogadores importantes. Então, em resumo, a gente está falando de um Minnesota que ou vem perdendo ou não vem conseguindo vencer com paz, com tranquilidade, e eles não são o mesmo time da temporada passada, eles ainda não se encontraram e talvez vivam seu pior momento. Eles têm um saldo aqui de 112,8 pontos sofridos por jogo, marcando apenas 108,3 pontos, e o Clippers é um time que vem dando trabalho para diversas franquias, mesmo sem o Kawhi Leonard, tá? É um time que tem um treinador muito interessante, que já foi campeão da NBA, tem um James Harden que vem jogando muito bem, e pode contar com o retorno hoje do Norman Powell, então eu acredito que eles cubram esse handicap e a gente esteja em vantagem, mesmo fora de casa, porque aqui a gente pode perder por até 8 pontos de diferença ou menos, que não tem problema nenhum. Mas é muito interessante que a gente puxe aqui nos últimos 9 jogos para poder entender o que se passa com esse Timberwolves e por que o Los Angeles Clippers pode ir tão bem. Defensivamente, os Clippers foi a terceira melhor defesa desse período em toda a NBA, enquanto que o Minnesota Timberwolves foi uma defesa de metade de tabela, apenas a 15ª melhor. Ofensivamente falando, o Los Angeles Clippers não é genial, mas ainda é um ataque melhor que o Minnesota, ambos são dos 10 piores da NBA dentro desse recorte. Quando a gente pega o net rating, que é o saldo por 100 posses de bola, quantos pontos você marca, menos quantos pontos você sofre. A gente tem o Clippers com um dos 10 melhores saldos da NBA, enquanto que o Timberwolves é um dos 10 piores. Então eu acho que esse favoritismo aqui a favor do Timberwolves só se dá, acima de tudo, porque eles jogam dentro de casa. Beleza? Vamos aqui falar a respeito do próximo jogo, Chicago Bulls e Boston Celtics. Aqui é um jogo puramente over, né? Não dá pra gente se arriscar com pontuação baixa de ninguém. Ou você trabalha com over ou fica de fora, só que tem um problema. A gente tá com linhas aqui muito altas pro pré-jogo, então eu tomaria bastante cuidado, mas a gente tem diversas possibilidades. Mais de 234,5 pontos totais no ao vivo. É interessante, desde que a odd esteja pagando em torno de 1,50. Relação de pontuação de jogador, sinceramente aqui, Jaylen Brown, Jason Tatum, todos eles podem produzir bem. A gente tá falando de um Bulls que tem uma defesa muito frágil, joga num ritmo alto, cede muitas posses de bola por minuto e tem um pint, um garrafão muito vazado, que é um setor ali no qual é muito fácil de você converter arremesso porque você tá muito perto da cesta. Então, todas essas estrelas, principalmente do lado do Boston, fazem sentido. Resta a gente descobrir qual que é a melhor a escolher. Quando a gente fala aqui para a posição de power forward, que é a posição do Jason Tatum hoje, é o terceiro time mais vazado da NBA, esse Chicago Bulls. Quando a gente fala aqui para a posição de ala, aí eles não estão tão bem figurados assim. Eu priorizaria ali o Jason Tatum para vocês.
Mas tudo aqui é possível, tá? Eu acho que o Boston é favorito, mas a linha tá muito baixa. Acho que trabalhar aqui com a linha de pontuação do Boston Celtics também é interessante, mas a gente teria que esticar muito no pré-jogo para conseguir algo interessante. A linha de pontuação total também aqui, mais de 237,5 pontos, também é interessante, mas a gente também teria que... tem linhas melhores que dá pra gente pegar por aqui, sabe, no ao vivo. Então, para pré-jogo, eu ficaria de olho aqui no marco de pontuação, por exemplo, do Jason Tatum, pagando 1,43 aqui. Pô, esperem ali comecinho do jogo para pegar essa odd aqui pagando melhor também. É um cenário interessante. Então, assim, dá para fazer várias coisas over aqui contra o Chicago Bulls, porque é um dos times mais vazados da NBA. A gente tá falando aqui do time mais rápido da liga, como eu disse para vocês, e também da quarta pior defesa. O Boston Celtics é o terceiro melhor ataque de toda a NBA. Então, todos esses cenários overs favoráveis aqui ao Boston Celtics são interessantes. Meu palpite final, pelo menos 25 pontos do Jason Tatum para essa partida e acima de 232,5 pontos no ao vivo, na pontuação total. Os dois times devem produzir bem hoje aqui. E a gente tá falando de Boston Celtics que nem vencendo uma defesa tão genial assim recentemente. Hoje joga fora de casa e tudo mais. Por falar em defesa ruim, vamos falar aqui de Pacers e Pistons e também de Heat e Raptors. A gente vai fazer uma duplinha aqui favorável ao Detroit Pistons e ao Miami Heat, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes, lembrando que tem para vocês aqui cupom de até 100% de bônus, né, para vocês ali na BetWinner. Então, se você está começando nesse mercado, se ainda não é profissional, quer testar os nossos métodos, aproveitem e usem esse bônus para poder ver se faz sentido e depois que vocês pegarem a confiança, ou então no nosso grupo VIP, depois de vocês aprenderem a criar as próprias apostas, a fazer uma análise, porque no nosso VIP é assim, a gente mais do que passar tips exclusivos para vocês, a gente incentiva vocês a se desenvolverem, damos links, ferramentas para vocês buscarem as melhores apostas e se tornarem apostador de elite. Então, até que você se sinta confortável para fazer algumas tips aí em valores mais altos, aproveitem o bônus e joguem com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos. A nossa tip vai ser nessa dupla, mais de 104,5 pontos dos Pistons e mais de 104,5 pontos do Miami Heat. Bom, por que a gente acredita nisso? Bom, a gente tá falando aqui de Indiana Pacers que é muito ruim na defesa. Eles sofrem um dos 10 maiores números de pontos no garrafão em toda a NBA. E a gente sabe que nos principais defeitos, apesar da chegada de Tim Hardaway, Malik Beasley, por exemplo, que são bons arremessadores de 3, o principal defeito dos Pistons é nesse arremesso de bola tripla. Então eles vão ter algumas facilidades para pontuar por dentro contra essa defesa que sofreu 116,5 pontos de média nos últimos 10 jogos. Sofreram mais de 104,5 pontos em 80% dessas partidas, que é o que a gente busca para hoje, mesmo enfrentando alguns ataques que nem são tão bons assim, Pelicans, Portland, Wizards, Milwaukee, Houston, Toronto, Miami 2 vezes, Orlando, só o New York Knicks é um ataque de top 10 que eles enfrentaram, então a possibilidade deles sofrerem muitos pontos hoje mais uma vez, por mais que os Pistons não sejam espetaculares, é grande, eles vivem o melhor momento deles. A gente tá falando de Indiana que é a 23ª melhor defesa da liga, ou seja, a 8ª pior defesa que a gente tem na NBA. Eles também têm um aproveitamento muito ruim em rebotes defensivos, um dos 10 piores da NBA, então o Detroit pode conseguir alguns pontos de segunda chance, corrigindo arremessos errados com rebotes ofensivos. O Indiana Pacers, no geral, também gosta de um ritmo alto, é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, então à medida em que eles têm muitas posses de bola por minuto, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais também. O Detroit Pistons, como eu disse, eles melhoraram bastante nessa temporada, só que o grande ponto aqui é: o Indiana Pacers é um dos times mais overs da liga, muito por conta da sua defesa ruim, dessa velocidade em si, mas também porque é um time que eles adotam uma defesa de mano a mano. Desde a temporada passada, eles não se importam em defender bem, eles acham que seu ataque sempre vai compensar tudo, só que eles fazem uma defesa de mano a mano que nem eficiente é. Na última temporada, eles foram o time mais vazado da NBA em pontos de mano a mano em toda a liga, e quando a gente fala aqui em relação ao aproveitamento de jogadas de mano a mano dos rivais que enfrentam o Indiana Pacers, o Indiana nessa temporada é o 6º pior aproveitamento em defesa de mano a mano de toda a liga. Eles são também um dos 10 times mais vazados, então você não precisa de nada muito complexo para poder produzir pontos contra eles. Ou seja, toda vez que você vai ver uma tip ali de um jogo contra o Indiana Pacers, tem um caminho aqui muito simples e tá lá na nossa listinha das 10 melhores tips para você sempre fazer. É assim que a gente se torna lucrativo, a gente passa para vocês aqui tips de praticamente todos os jogos. Mas com sinceridade, tem uns 10 times ali que geralmente eu exploro ofensivamente ou defensivamente, que sempre funciona no meu ano, e é assim que eu sou lucrativo, é assim que eu vivo disso, tá? Então tem alguns times que eu nem me envolvo, tá? Por exemplo, tem um joguinho ali contra o Jazz,
tem um joguinho contra os Bulls, tem um joguinho contra os Pacers e por aí vai, mais outras equipes, eu sempre sei o que fazer, sempre trabalho e no médio e longo prazo sempre sou lucrativo. E o Indiana é um desses times. Você simplesmente pegar o melhor jogador, o mais talentoso no mano a mano do time que vai enfrentar eles e trabalhar com a cima D é sempre produtivo, principalmente se esse jogador for um pouquinho mais alto, tá? Jogar ali na posição de ala de força. Pivô nem tanto, porque o Miles Turner é um defensor interessante, a não ser que esse pivô seja o dono do time, tipo um Embiid, um Jokic, por exemplo. Então o que geralmente eu faço aqui, tá? A tip pra vocês é na pontuação total, mas só pra gente não perder essa oportunidade, é ir aqui em Players, Play Type, colocar aqui na Isolation e aí vocês vão fazer o filtro aqui por time. E aí tá na ordem alfabética aqui, tá? Os principais jogadores. Aí, por exemplo, eles vão enfrentar aqui, sei lá, o Charlotte Hornets. A gente vai aqui no jogador que mais tenta arremessos por jogo, Field Goal Attempt, desse time, em jogada de mano a mano, no caso é o LaMelo, e o cara com as melhores médias de ponto, 3.8 é o LaMelo, ou seja, assim, a gente já sai na frente da tip, claro, desde que a linha não esteja absurdamente alta, e assim é uma forma fácil de você selecionar em quem investir contra o Indiana Pacers, e cara, isso aqui funciona demais, assim, se você for consistente durante a temporada, você vai tirar lucro dessa sua linha aí na sua planilha de tips contra o Indiana Pacers, então é um time muito interessante para você operar. Mas agora vamos falar do outro jogo, temos aqui o Toronto Raptors que enfrenta o Miami Heat, que também não é um ataque genial, mas o Toronto nos últimos 10 jogos fora de casa sofreram 115.1 pontos, sofreram mais de 104.5 pontos em 70% dessas partidas, e é um time que se defende muito mal, tá? Eles também jogam no ritmo alto, e os grandes pontos assim negativos da defesa deles são a seguinte. Primeiro, vamos só falar aqui que o Miami Heat nessa temporada vem com eficiência muito boa no território triplo, tá? Uma das 10 melhores da NBA, e eles vêm quase aqui entre os 10 que mais estão tentando arremesso desse tipo, então eles estão mudando um pouquinho do que eles eram na temporada passada, isso é muito interessante. Mas vamos aqui no Advanced, e a gente pode observar que o Toronto Raptors é uma das 10 piores defesas da NBA. Eles têm também aqui um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos, então o Miami Heat pode conseguir pontos de segunda chance aqui também. E o Toronto Raptors joga pelo menos ali na metade de cima da tabela em relação a ritmo, mas acima de tudo, o Toronto Raptors é um time que é um dos 10 mais vazados na zona pintada em toda a NBA, e a gente sabe que tem muito jogador de arremesso de média distância ali do Heat que é bom, tá? Principalmente o Jimmy Butler e o Bam Adebayo. E também a gente tá falando de um Toronto Raptors que eles são o time que mais levam os seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA, isso também ajuda bastante. Nos últimos 3 jogos eles melhoraram muito isso, tá? Eles foram menos faltosos, levaram 20.3 vezes em média seus rivais para a linha de lance livre. Só que tem um porém, né? Além deles jogarem fora de casa hoje, eles enfrentam o Miami Heat que faz muitos arremessos perto da cesta, então eles podem cometer algumas faltas aqui e levar eles com uma frequência maior para a linha de lance livre para que eles pontuem bem. Beleza? Por fim, vamos falar aqui a respeito do jogo que acontece na virada do dia 29 para o dia 30, Sacramento Kings e Portland Trail Blazers. O Kings não vem tão bem assim nessa temporada, o DeMar DeRozan não joga hoje, mas a gente está falando de um Portland Trail Blazers que, apesar de jogar em casa, ainda é um time que é ruim em muitos fatores. E no fim das contas, quando a gente fala a respeito de apostas, a gente fala de assumir riscos. Então não é sobre essa aposta é segura ou não. A questão é, vale a pena se arriscar aqui nessa aposta ou não por conta dessas odds. Só que os Blazers são ainda piores em diversas categorias. Ofensivamente, o Portland é o segundo pior ataque de toda a NBA. Defensivamente, o Blazers também não é grande coisa, tá? É um time ali de metade da tabela para baixo, enquanto que os Kings, por mais que não seja uma defesa tão genial, ofensivamente eles compensam, eles têm os melhores jogadores em quadra com Sabonis e também ali com De'Aaron Fox, e é um time que é mais bem treinado, disputou playoffs recentemente, tem a pretensão de disputar mais uma vez, enquanto que os Blazers é um time que, no fundo aqui, eles só querem perder de propósito no grosso da temporada para conseguir uma boa escolha desse draft desse ano, que tá muito profundo, tá muito interessante, e tem um Cooper Flag aí que todo mundo quer. Quando a gente olha aqui os últimos 7 encontros entre essas franquias, o Sacramento Kings conseguiu vencer 6 desses confrontos, teve jogo aqui por 30 pontos de diferença, por mais de 20, teve jogo aqui recente também, né, por 13 pontos de vantagem, por mais quase 40 aqui também. Então é um time que geralmente quando vence o Blazers, vence com pelo menos 2, 3 pontos de diferença, o que já é o que a gente busca para hoje acima de tudo.
E também é um time que precisa se recuperar, e se eles quiserem se recuperar, eles têm que vencer esses jogos fáceis, mesmo jogando fora de casa. A partida entre Lakers e Oklahoma City Thunders, a gente vai passar uma tip exclusiva pra galera lá no nosso canal de cortes, então clique no link que tá aqui embaixo para conferir a nossa análise a respeito desse jogo, com a melhor tip que a gente tem para indicar para vocês, com uma análise mais completa dissecando essa partida de cima a baixo aqui com todos os detalhes, porque é o principal jogo que teremos na noite, então tenho certeza que vocês vão gostar. Conheçam lá clicando no link que tá aqui embaixo, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!